Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Azul 4, pregão desta quarta-feira, dia 17 de março. Eu sou Dalto Feira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para receber todas as notificações de novos conteúdos que venham ser publicados aqui dentro do canal. E além disso, aproveite ao máximo toda a parte de aprendizado, conteúdo que já existe aqui dentro do canal. Na análise especial, o foco dela é falar de um longo prazo até o curto prazo, passando pelo gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Longo prazo até o curto prazo. Tentando mapear o cenário para o investidor que foca em prazos maiores, até quem está focando para ter um perfil ali um pouco mais de curto prazo, que usando ali um gráfico diário ou até mesmo um gráfico semanal. Aqui no mensal médio para longo prazo e aqui focando mais no longo prazo. Seguindo aqui para, primeiramente falando que o foco da minha avaliação é usar a análise técnica, que é a minha especialização. Começando pelo gráfico anual, lembre-se também de baixar o aplicativo DV Invest para você testar todas as informações que a gente passa lá, relatórios de análise, parte de carteira de ações, carteira de fundo imobiliário, enfim, um vasto conteúdo para ajudar a você tomar melhores decisões no mercado. E se essa análise especial for útil para você de alguma forma, deixa um like nela, agradeço demais. Azul 4, então, temos um ano aqui leve alta, 3,89%, após um ano que saiu da máxima histórica, foi na mínima histórica, ou seja, saiu lá de 45,64, foi lá para 45,64 não, 62,87, foi lá para R$ 8,74 durante a pandemia. Se recuperou, o ponto positivo aqui que eu avaliei é o seguinte: primeiro tem um movimento de subida, aí gerou um sinal de baixa que aumenta a chance de ter aqui um movimento lateral ou de queda. Só que o ponto que enfraquece a chance de ter algo muito relevante para baixo é ter se sustentado acima da mínima de um ano que foi de forte alta. Sustentado em que sentido? Fechamento. O fechamento manteve-se aqui para cima, então primeiro ponto favorável. Olhando para o gráfico quadrimestral, esse ponto favorável é o seguinte: veio aqui forte, candle de baixo, perdeu essa mínima, só que não deu sequência, já volta e já faz superação da máxima do candle anterior, já está dentro de um movimento de subida, apesar da tendência ser indefinida. Uma característica desse papel tem umas quedas mais acentuadas, ou seja, aqui teve uma queda acentuada e levou um movimento de subida e teve outra queda muito acentuada, então um papel que você não consegue observar uma tendência de longo prazo, tendência boa de alta. São poucos dados, logicamente, de 2017 para cá, mas não tem ainda algo tão relevante no sentido de manter um gráfico mais para cima. Ou seja, você tem justamente aqui, traçando aí os movimentos, um gráfico mais lateral no final das contas, mas com bastante volatilidade. Ou seja, se for olhar para a Azul 4, quais são os melhores momentos de buscar algum tipo de entrada no papel? Na região mais de suporte, ou seja, gera alguma queda mais acentuada, a região de suporte seria um ponto para ficar de olho em possíveis sinalizações de alta em prazos menores para tentar pegar uma entrada no papel. Já aqui no gráfico quadrimestral, que dá para perceber que está voltando para cima de uma região que para mim seria um ponto ali de avaliação, R$ 38,00. A sustentação do preço acima, depois que volta aqui para cima desses R$ 38,00 é algo positivo, gerar sinal de alta no gráfico semanal ou no gráfico mensal acima dessa região aí dos R$ 38,00, na minha opinião, é algo legal, que aumenta a probabilidade, está dando um movimento de subida, de que aumenta a chance de poder caminhar para essa região de resistência aqui, desses três toques aqui, por volta dos R$ 50,00 arredondando. Ponto mais alto, a resistência lá, o ponto mais alto é R$ 62,87. E aqui por volta dos R$ 50,00 a R$ 50,50. Então ativo dentro de um viés de alta. A tendência está indefinida, mas o viés aqui no gráfico quadrimestral é de alta, para apoiar um pouco mais a operação de compra em um prazo menor, como o mensal. No gráfico mensal dá para dizer que a tendência é de alta, fez essa movimentação do preço, retoma a tendência basicamente aqui, com esse grande candle de alta que foi o candle lá do mês de novembro de 2020, a ação consegue voltar para cima de níveis de resistência, média móvel, fundos anteriores, topos anteriores, e agora está testando essa região média móvel, próxima da média móvel, mais uma região de topos ali para trás, como patamar de suporte, que é algo interessante após o quê? Gerar um sinal de baixa. A última informação que nós temos aqui no gráfico mensal, que está em tendência de alta, médio a longo prazo então, é que o ativo está dentro de um processo de correção desse último movimento de subida, que pode durar aqui mais 1, 2 meses,
ou até um pouco mais, mas 2 meses já seria algo bem suficiente, né, que aumentaria a probabilidade de subida, principalmente se mantiver acima da média. Outra possibilidade de acontecer é assim, eu veio aqui para gerar sinal de baixo, mas termina um mês acima dessa mínima aqui, aumenta a chance de ter algo aqui para cima, ganhar força aí para cima. Aqui no gráfico mensal a resistência é um pouco mais relevante, 51,78 e depois 59,26 pelo gráfico mensal, principalmente aqui, vai ser o ponto mais alto de resistência para o ativo. Então, recapitulando, nós temos o viés de alta no quadrimestral, mensal dentro de uma tendência de alta, só que essa tendência de alta sofreu um sinal de queda, de se ter correção, movimento de baixa ou movimento lateral. Por enquanto vai se desenhando um movimento mais lateral e ainda não descartada a possibilidade de anular a formação de um topo aqui no gráfico mensal, que essa formação de topo perdeu a sequência de mínimas ascendentes. Mínimas ascendentes foi perdida aqui, então tem um sinal de baixo. Se mantiver aqui desse jeito, aumenta a chance de poder ter algo mais para cima. Seguindo para o gráfico semanal, e o ponto aqui até para se destacar é o seguinte, outro ponto para se destacar é esse aqui, pega o Fibonacci, quando você tem esse fechamento aí para cima dessa 61,8%, você quebra um pouco a expectativa de poder, depois de uma longa queda, de poder ter algo para baixo. Então isso é algo mais positivo, por isso a questão do viés de alta, mensal em tendência de alta, e o quadrimestral dentro de um movimento de subida, então fica um pouquinho mais para a ponta compradora, apesar da zona de resistência lá dos R$50. Então, chegando nesse patamar, se isso acontecer no decorrer desse ano, ficar atento nessa faixa de preço, que seria a faixa de preço mais, vamos dizer assim, complicada para o ativo em termos de resistência no primeiro momento. Aqui no gráfico semanal, que é esse que eu estou exibindo aqui agora, a ação, deixa eu colocar o mensal aqui do lado de cá, aqui no gráfico semanal nós temos uma tendência indefinida. Dá para perceber aqui basicamente esse movimento do preço, bem definido uma resistência por volta dos 43,70 e uma zona de suporte por volta aqui do primeiro ponto ali na faixa dos 36,60 e o ponto mais baixo ficando aqui na casa dos 34,50. Está posicionado, primeiro ponto aqui, está posicionado no mensal, está comprado no mensal, e aí sai dessa posição? Por enquanto não tem um motivo claro de saída. A primeira chance de saída seria aqui, perdeu essa mínima, pularia fora, ou reduziria a posição. Daí para buscar entrada, onde? Em pontos mais baixos de suporte. Quais são mais baixos de suporte? Essa região aqui, junto da média, perto basicamente da média. Esse é o principal nível de suporte para se buscar algum tipo de entrada. A outra forma seria através de um gráfico de menor periodicidade, como o gráfico semanal gerou um sinal de alta. Ou um gráfico diário gerando sinal de alta também na zona de suporte principal aqui, que nesse momento, olhando para o semanal, está ali na faixa dos 34,50. De 36,60 a 34,50, principal zona de suporte. E aqui, na resistência, 43,70 até o ponto mais alto, que é de 45,64. Então temos assim definição. A última informação que está no gráfico é de uma sinalização positiva, que cria uma expectativa de poder ter algo para cima. Então, para quem está posicionado no curto para médio prazo usando o gráfico semanal, a alternativa que teria seria colocar o stop abaixo aqui dessas duas mínimas, desse candle e desse candle aqui, ou seja, para baixo dos 34,50, 34,49. Pensando em ficar posicionado aqui algumas semanas, tentando pegar um movimento não só para os R$50, mas até mesmo para esse fechamento de gap que está lá na casa dos R$55,65. No gráfico aqui semanal, podemos projetar essa lateralização. Vou pegar aqui, projetar essa lateralização. Vou pegar desse fundo aqui para cá, ou seja, isso aqui, eu pego essa altura e estou projetando isso aqui, se romper aqui para cima, a projeção de alta 56,19, que é basicamente fechar o gap de baixo, que seria um dos pontos de objetivo num movimento de subida e avaliando o comportamento do preço na chegada dos R$50, que existe uma região de resistência ali em torno dos 50,50. Então o stop ficaria, você teria, se entrasse comprando agora, no meio da congestão, jogando um stop em 34,49, você teria 15,5% em torno de stop. Desse errado, você perderia esse 15,5% do capital que você colocasse nesse papel. E se der certo essa operação, se ela chegar a buscar essa patamar lá dos 56,20, você teria 37,8%. Então, a relação risco-retorno na faixa aí de um pouco superior a 1 para 2. Um pouco acima de 1 para 2, aí, quase 1 para 2,5. Ou seja, o quanto você arriscou de risco, de tamanho de stop, e o quanto isso pode te gerar de objetivo de lucro.
O que ela precisa fazer para aumentar essa chance? Fechar uma semana para cima dos 43,70 e gerar nova máxima na sequência, superar a máxima da semana que fizer esse sinal positivo. Próximo gráfico aqui eu falar do curto prazo, que é o gráfico diário, falar mais de swing trade. A ação fez um bom movimento de subida depois de um longo movimento de queda. Volta forte para cima, supera algumas resistências, mas volta para baixo no pregão passado. Foi uma queda mais acentuada. Uma queda aqui que girou 6,19% de baixa no papel, no pregão de ontem, só que hoje está subindo aí na faixa de 2%. Como é que gera compra no papel que está dentro de uma tendência, na minha opinião, no gráfico diário, indefinida? A alternativa que teria aqui, com base, vou jogar no gráfico semanal, com base nessa possibilidade de ter algo para cima, só que ela tem um teto nos 43,70, qual foi a máxima aqui? 43,88, ou seja, os 43,70 basicamente está passando por aqui, que aqui funcionou como resistência, que ficou pouco tempo acima, aqui também ficou pouco tempo acima, já voltou para baixo. Então é um ponto importante aqui. Gerou esse movimento de alta, está corrigindo. Se ficar aqui mais 1 a 2 candles aqui, gerar sinalização de alta, a entrada não for um candle tão grande para de stop, daria para tentar pegar um movimento de subida para essa região, não só dos 43,70, mas tentando pegar um movimento mais longo de subida, ou seja, uma compra de fundo ascendente. Primeira alternativa, e que isso seja preferencialmente acima da região ali dos R$40, número redondo, que é o que ela está batendo aqui, mais uma região aqui para trás de dois topos anteriores na faixa dos 39,30, que são os suportes. Depois disso vai ter suporte só na faixa dos 38,75 a 38,34. Enfim, gerar sinal de alta acima da região dos R$40 a 39,30 seria a sinalização mais interessante para compra de swing trade. Qual seria outra forma? Suponhamos que esse papel fica aqui mais tempo aqui de lado e depois gera algum sinal de alta, rompendo ali pivô de alta, alternativa também de compra na expectativa que faça isso aqui, ó, movimento de deslanche para cima lá no gráfico semanal em busca da região dos R$56. O desafio importante aqui no gráfico diário, além dos 43,70 como resistência, é aqui nesses dois topos, ponto mais alto ali, ficando em torno dos R$44,85 a R$45 número redondo, a outra faixa de resistência acima dos 43,70. Então são os desafios do papel, indefinido no curto prazo, não me gera compra ainda neste momento, mas pode trazer compra aí nos próximos pregões, preferencialmente a partir da próxima semana, que aí contabilizaria aqui mais 1 a 2 candles, dá até para buscar alguma compra na sexta-feira se tiver mais um candle de baixo depois da superação da máxima dele. E a outra alternativa, falando na realidade do curto prazo, tendência indefinida, seria essa alternativa de entrada. Gráfico semanal, se fosse buscar a entrada que está aqui do lado também, no ponto que se encontra eu já cheguei a comentar qual seria o tamanho do stop e qual seria a questão do objetivo. O viés é de alta, baseado aqui na tendência de alta no gráfico mensal, apesar do sinal de correção. Mas dentro do que está acontecendo aqui, por enquanto, caminhando para sinal de correção, um sinal mais fraco, que mantém ainda um viés de alta, mantém uma expectativa a favor da tendência de poder ter algo mais para cima na Azul 4. O que muda realmente isso é chegar um mês aqui, voltando a fechar para baixo ali da região dos 34,70, gerando nova mínima. Isso já traz um viés mais negativo, apontando para um suporte mais relevante, que seria essas máximas aqui em torno dos R$ 29,50. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Deixe seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.